boa noite, Kalinka chegando aí. Comecei uns minutinhos atrasada, que eu cheguei tem pouco tempo em casa. Excepcionalmente, essa semana a gente tá fazendo essa live na quinta-feira, porque geralmente eu faço a live segunda e quarta, mas ontem foi um dia bem atípico, por isso é tão importante a rotina, né? Porque aí a gente consegue ter uma clareza melhor desses momentos que a gente não tem essa. Quando acontece algo fora da rotina, como aconteceu hoje. Ontem, né, na verdade. Vou chamar a Kalinka aqui pra gente. Hoje a gente vai falar com ela. Ela é uma personal organizer super top aí. E aí ela vai falar hoje sobre a ferramenta de organização conhecida como Bullet Journal. E deixa eu autorizar ela aqui. Boa noite! Ei. Vou ajeitar aqui para eu aparecer na tela por inteiro, porque dá cor... tem que dividir tela e tem que dividir o espaço também. E aí, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E você, Pri? Tudo bem também. E lá, melhorou? Tá indo. A gente fez os exames, não descobriu nada, essa gripinha que vai e volta, essa mudança de tempo, mas ela tá melhorando aos poucos. Ah, que bom, que bom. Ontem a gente, como eu falei, você fez live ontem? Você chegou a fazer live ontem? Não, não fiz. É porque ontem, geralmente eu faço segunda e quarta, né? Sim. Mas ontem foi um dia muito atípico. Teve missa do trabalho, de ação de graças. Eu tive um aniversário ainda, tive que organizar as coisas do Dudu pro aniversário dele da escolinha hoje. Parabéns! Tá um mês adiantado, comemoração um mês adiantado, porque ele queria comemorar na escola. O que vale é a intenção. Com certeza. E estou muito feliz de ter você aqui comigo, né? Semana passada eu estive com você, hoje você está aqui comigo, muito feliz com isso. Foi um sucesso a live sobre maternidade, né? Foi ótimo. Nossa, foi muito bom. É bom quando a gente sai assim, né? Quando a gente termina uma live, um trabalho, em estado de flow, assim, que a gente fala assim, não, foi muito legal. Foi muito bom mesmo. E Recebi vários feedbacks positivos, muita coisa legal que aconteceu na live, foi muito legal mesmo. Ah, que ótimo, que bom. E hoje a gente vai falar sobre uma ferramenta. Eu não sei se o Bullet Journal a gente pode falar que ele é uma ferramenta de Na organização, verdade, não? não, ele não é uma ferramenta, ele é um método de organização. E aí eu posso começar falando um pouquinho sobre a diferença entre ferramenta e método para a galera entender, né? Pode. E até eu achava que era uma ferramenta de organização. Não. Inclusive, eu já vou fazer um merchan, porque eu explico isso no livro Personal Organizer Mudando Sua Vida. Você já tem o livro, Pri? Não. Então eu tenho que te mandar, né, para você ler aqui. Então esse livro aqui tem 20 coautores, cada capítulo falando de uma organização diferente. E eu falo exatamente sobre isso, organização pessoal. O meu capítulo é sobre esse assunto. E eu falo a diferença entre agenda, planner e bullet journal, porque as pessoas confundem exatamente. É ferramenta? É método? O que é cada um? Então, só para vocês entenderem o contexto. Ferramenta é o que a gente usa para se organizar. E o método é a metodologia, é o processo de organização. Então, quando a gente fala de agenda, a gente está usando uma agenda, é uma ferramenta. Então, eu vou lá para me organizar, eu uso a agenda para anotar os compromissos, tudo isso. Quando eu uso o planner, é uma ferramenta de planejamento. Então, também é uma ferramenta. Pode ser um planner de mesa, pode ser aquele planners bonitões que estão aí super na moda. E tem mais um que seria, o pessoal confunde muito, que é o bullet journal. Tem o planner da Organiza Mamãe, aquele dia que a gente encontrou, eu não tinha levado para São Paulo. Eu quero isso aí também, hein? Eu vou em São Paulo, nas minhas férias, vou levar um para você. A gente marca de encontrar, vou levar um para você. Tá, aí eu te dou o livro autografado e você me dá o planner, combinado? Combinado. Ó, ao vivo aí, todo mundo tá sabendo dessa nossa troca, hein? Tem que registrar depois e postar, ó, houve a troca de verdade. E o Bullet Journal, como eu estava falando, ele é uma metodologia. O que é uma metodologia? Um passo a passo. Existem várias metodologias de organização hoje no mercado e o Bullet meio que virou uma modinha, né? A gente vê muita blogueirinha, muita gente fazendo. Então, assim, tem gente que adaptou a metodologia, tem gente que utiliza a metodologia à risca. E a metodologia é o quê? Segue um passo a passo. E aí a gente aqui na live vai falar um pouquinho sobre cada passo e tal.
Você já fez bullet? O que que você já sabe? O que que você sabe sobre o bullet, Pri? Para eu ir tirando as suas dúvidas. Não, já vi vídeo seu sobre bullet No YouTube? no curso do Christian. No Christian, eu fiz uma aula exclusiva pro Christian Barbosa sobre bullet journal. É, já vi vídeo seu no YouTube sobre. Eu tenho um livro aqui que é o Diário em Tópicos. Eu trouxe dois aqui, ó. Tem esse, que é o Diário de Tópicos, que eu tenho sobre ele. o bullet journal, mas ele não é o oficial, ele não foi escrito pelo inventor da metodologia, que é esse daqui, ó. Esse aqui é o livro, o Método Bullet Journal, que foi escrito pelo Ryder Carroll, que é o inventor dessa metodologia. Só para vocês entenderem, o Ryder, ele é um designer americano que ele tinha dificuldade de se organizar. Então, o que acontecia? Ele começou a inventar o próprio método dele para se organizar. Ele não se adaptava com agenda, não se adaptava com nada. Ele era aquele famoso que andava com um caderninho cheio de anotações. E tem muita gente que faz isso e não sabe, às vezes, que está aplicando o método, que usa parte do método e não sabe que tem esse método. Então, aquele caderninho que você anota um monte de coisa, preciso fazer tal, e depois ele fica embaralhado, ele é o início dessa metodologia. E aí, para quem gosta dessa maneira de se organizar, a metodologia combina muito. Uma das principais dúvidas que as pessoas me falam, Pri, é assim, mas eu não sei desenhar, eu não tenho letra bonita, eu posso fazer bullet journal? Todo mundo pode fazer. Inclusive, você não precisa nem saber desenhar, não precisa ter letra bonita, porque a letra do Ryder não é a melhor, é tipo de arranjo mesmo. Ele não tem o bullet dele colorido, como a gente vê na internet. O dele é caneta preta no papel branco. Não tem esses desenhinhos que a gente vê, essas animações, essas coisas. É porque a pessoa vê na internet e fala, não vou conseguir fazer isso não, porque na internet é igual a gente fala de organização capa de revista, a gente não vai conseguir fazer uma organização capa de revista e a gente também não precisa de fazer um bullet journal tão colorido como na internet. Se você quiser fazer, né? Porque tem gente que faz e gosta e parece que é uma terapia, né? E faz como se fosse uma terapia e tudo. Mas nada te obriga que seja colorido, bonito, cheio de frufruzinho e tudo. Então, ele é uma metodologia que você pode usar a criatividade para poder utilizar. Então, não necessariamente precisa ser aquele bonitinho, cheio de desenhinhos, com letra bonita. Então, aqui, primeiro a gente já tira o primeiro tabu. Bullet Journal para todo mundo que gosta de uma ferramenta analógica. Okay? Se você é do digital, não combina o bullet, ou você pode tentar fazer um bullet digital. Mas aí é para uma outra live o bullet digital. Mas é uma ferramenta analógica, ou seja, você usa o papel. O que você precisa? De um caderninho e uma caneta. É a única coisa que você precisa para fazer sua organização. Aí começa o passo a passo da metodologia. Geralmente, quando a gente escreve no caderno, a gente vai escrevendo um monte de coisa, né? Não importa a página, vai escrevendo. Uma das coisas para se manter a organização do bullet, que ele explica, é ter um índice, ó. Então, esse aqui é o primeiro passo para o bullet se manter organizado, é você reservar uma ou duas páginas, não precisa ser tantas, muitas, para você escrever um índice. Ou seja, só colocar o assunto e a página que tá. E o segundo passo é numerar as páginas. Então, você deixa duas pagininhas para fazer o seu índice, você numera as páginas a partir passando o índice. Então, 1, 2, 3. Porque aí, conforme você vai escrevendo e vendo a página, você vem aqui no índice e escreve, meu planejamento da viagem está na página tal. A minha lista de compras está na página tal. As minhas ideias para um seminário da palestra está em página tal. E é bem básico, é isso. Você não precisa ficar inventando firula e tal. Então, você não precisa seguir uma ordem, ele não tem uma ordem certinha. O básico é ter o índice e ter as páginas numeradas. Ele recomenda que você, depois do índice, faça o que a gente chama de calendário anual. Que existe essa técnica não no planner, que é quando você consegue ver todos os aniversários, eventos do ano inteiro. É só ter as datas do ano, os meses. Você escreve lá, por exemplo, já saber o aniversário de todo mundo. Isso com certeza não vai mudar, então você pode colocar lá. De repente você vai marcar um compromisso de um evento, que todo ano acontece na mesma. Você também pode marcar feriados. Então essa é uma outra visão. Então como ele não tem, você tem que desenhar esse calendário. E aí existem inúmeras maneiras de desenhar. Pode ser só a data e escrever. Pode você fazer um calendário bem bonitão. Existem várias maneiras. Mas não se prenda. Boa noite, Shirley. Seja bem-vinda. Não se prenda ao que você vai fazer, né? Então, assim, você pode usar a criatividade, você pode já fazer desenhos prontos para te ajudar a desenvolver. Existem várias maneiras de você fazer isso. Então, assim, tem muita gente que fica assim, eu não vou conseguir.
Não comece pensando nisso. Ele É. tem um método, mas é super adaptável. Então, o que a gente já falou aqui? Que tem que ter o índice, só para você saber que página tá aquele assunto que você falou. Numerar as páginas é importante para você fazer o índice. O calendário anual, que é uma das sugestões dele. O calendário semanal. Então, a gente tem o anual, quer dizer, o mensal e depois o semanal. Então, são os 3 calendários. O anual, para você ver a visão do ano inteiro. O mensal, para você ver a visão do mês inteiro. E o semanal, para você ver. Eu confesso que eu não gosto do semanal. Eu não gosto de ter só a visão do diário, aliás. Do mensal e do semanal eu gosto de ver a semana inteira e de ver o mês inteiro. É como funciona para mim e por isso que eu gosto muito do planner. No Bullet Journal, ele tem ainda o diário. Então, você vê anual, mensal, semanal e diário. É visões que você tem que ver. Então, você pode escolher uma das opções. Não precisa usar todas. Ah, é isso que eu ia perguntar. Você não precisa obrigatoriamente de ter de ter a visão diária. Porque, por exemplo, não, o planner, eu fiz. Como que eu fiz o planner? Eu coloquei a visão mensal, né? Então tem. E Usar a ideia, você não encontra. Então, o bullet ele funciona mais ou menos dessa forma. É importante, né? Ele coloca até aqui, ó, na capa principal dele aqui, ele fala assim: serve para registrar o passado, organizar o presente e planejar o futuro. Então, o método funciona exatamente para isso. Ele é uma metodologia, tem gente que se adapta, tem gente que não. Então, o bullet não é para todo mundo. E os criativos, os que gostam de desenhar, já inventam várias coisas, né? Aí eu sou, por exemplo, a louca da canetinha colorida. Adoro fazer meu bullet com canetinha colorida, porque eu acho que é importante. As cores, para mim, né, fazem eu lembrar mais fácil, fazem eu visualizar de maneira legal. Então, eu uso bastante canetas coloridas, adesivos. Eu faço... o importante também que tem no bullet, que é uma coisa que funciona muito, né? Que é por isso que ele recebe o nome de bullet, é os bulletzinhos, né? Para que serve cada coisa? Então, tá aí meio ao contrário, mas só para vocês entenderem. Aqui eu fiz uma legenda, que é uma das partes que você tem que fazer no bullet para você saber para que serve e você pode fazer isso aqui, usar a criatividade, né? Mas, por exemplo, eu coloco um quadradinho quando é uma tarefa. Então, toda vez que tiver um quadradinho, eu identifico como tarefa. Uma bolinha, toda vez que tem um evento, eu coloco uma bolinha. Então, assim, eu consigo olhar, bater o olho no bullet e eu já sei o que é. Eu não preciso ler o que está escrito. Eu uso as cores também para identificar. Então, quando eu uso o xizinho, a parte financeira, eu uso o cifrãozinho. Então, são legendas. Isso aqui é o que a gente chama de bullet, que é por isso que o bullet recebe esse nome, porque a gente utiliza deles para se organizar. E aí você pode, ó, aqui eu tenho, por exemplo, um calendário geral. Aqui eu trouxe uns modelos antigos, ó, eu coloquei metas, esse aqui já é um antiguinho que eu uso para dar aula. Eu uso bastante, né, ó. Parte financeira, tem bastante coisa. Você pode fazer do jeito que você quiser, se quiser fazer bem colorido. Eu gosto bastante, ó. Esse aqui é o que eu fiz pro curso do Christian, né? Ó, Bullet Journal. Fiz uma capinha legal. E aí é uma coisa interessante. Você pode usar qualquer caderno. E aí o pessoal pergunta, precisa ser pontilhado, quadriculado? Como é que precisa ser? Qualquer caderno. Pode ser sem pauta, com pauta, quadriculado, pontilhado, como você achar melhor. A gente costuma indicar o pontilhado, né? Aqueles cheios de pontinho. Por quê? Porque é mais fácil para desenhar, porque é mais fácil para você desenhar as coisas. Ó, aqui eu coloquei, esse aqui é um outro, tem o índice, tem a parte, né? Ó, eu coloquei as metas do ano, eu adoro colocar coloridinho, eu coloco adesivo, eu faço uma festa. E é importante, ó, eu uso fitas coloridas, então aqui tem uma legenda de todas as fitas que eu tenho. Então quando eu preciso ver, eu quero colocar em alguma página, eu venho aqui, vejo quais que eu tenho, e aí eu já sei qual que é. Então é tipo uma legenda de fitas. De fita. Tapes. Tem muita coisa. Então você coloca. E tem gente que pergunta assim, Pri, eu uso, posso fazer a lápis, posso fazer a caneta? É assim, ele é muito livre. É uma metodologia que você pode fazer do jeito que você quiser. Eu gosto de fazer a lápis, deixar tudo bonitinho, a letra que eu quero e tal, e depois colorir, passar a caneta. Então, como você disse, é uma terapia. Desestressa. Então, assim, muita gente começou a fazer bullet para meio que sair do mundo digital. Porque a gente, às vezes, precisa se planejar, mas a gente está tão conectado que a gente não desliga. Então, muita gente começou a fazer o bullet porque é aquele momento que você desliga de tudo
É você, seu caderno e as canetinhas coloridas e começa a desenhar, começa a fazer, começa a se planejar. Esse tempo é importante até para reflexão. Não é só eu quero só ficar desenhando, viajando, não. Essa Claro. parte do bullet é importante por causa disso. Você se conecta com você. Não, enquanto você está falando aí, na aula de segunda que eu fiz aqui, né, na live de segunda, que foi até a live que eu abri as inscrições para o curso Organiza Mamãe, eu falei muito da importância da gente descarregar a cabeça, né, centralizar tudo num lugar só. Eu até mostrei essa planilha, que eu fiz, uma planilha simples, que a gente faz no Excel mesmo, aí tem as atividades, né, o que é tarefa, compromisso, igual você falou, o que é importante, o que é urgente e o tempo de duração de cada atividade. Porque muitas vezes a gente. Por que eu também não gosto da lista diária? Porque muitas vezes a gente acorda, as pessoas acordam e saem listando tudo, né? Aí sai listando tudo que tem que fazer, sai listando tudo. Aí chega no final do dia com aquela sensação assim, nossa senhora, listei 20 coisas e não consegui cumprir nem 2. Nossa, eu sou muito ruim, eu sou muito. Não, aí começa a se martirizar, porque é uma péssima pessoa, mas ela não. Aí, quando a gente faz a gente coloca, igual eu falei na live, eu falei, nessa planilha a gente tem que descarregar tudo, absolutamente tudo, coisa pessoal, profissional. Coisa grande, pequena. E aí você filtra o que é importante, o que é urgente primeiro e o tempo de duração, porque você vai levar a Laís no pediatra, mas você precisa de marcar o pediatra dela. Então, você gasta 5 minutos para marcar. Aí daqui 2 dias você vai levar ela no pediatra e você vai gastar uma média de 2 horas e voltar à consulta. Então, não dá para só simplesmente sair listando tudo sem avaliar o tempo de duração, né, de cada atividade. Então, por isso que às vezes, é bom a gente ter essa visão semanal. Como que eu faço? Aí eu sento no domingo, vejo as atividades que eu tenho para fazer, porque a gente tem que saber que as atividades nunca vão acabar, né? A gente tira umas coisas, mas elas vão sempre aparecer outras. Então eu tiro daqui, lanço no Planner, aí daqui a pouco essa planilha já está cheia de novo. E assim, mas a gente tem que. Essa questão da gente ter a visão semanal é importante para a gente poder conseguir conciliar o máximo de coisas que a gente tem para fazer, mas dentro do tempo que a gente tem, né? E sempre deixando uma brecha para alguma coisa urgente que surgir. Então, a importância da gente de ter essa visão total. Igual você falou, tem gente que gosta de ter a visão diária e tá tudo bem. E claro que eu que programo, que faço a minha disposição no Planner no domingo, pode ser que na quinta-feira alguma coisa mudou. E aí a gente tem que readequar. Todos os dias de manhã eu olho, eu não vou fazer a lista de manhã, porque minha lista eu já fiz de coisas que eu tenho que fazer no domingo. Mas eu olho, porque às vezes alguma coisa que eu coloquei lá, eu já fiz, urgência, alguma coisa. Né? Alguma coisa nem precisa de ser feita mais. Então não é fazer a lista de manhã. É fazer no domingo ou na segunda-feira a lista da semana e todo dia de manhã dar uma olhadinha para ver se teve precisa de readequar alguma coisa. Isso que você faz no domingo, eu também faço, que a gente chama de planejamento semanal. E aí é uma outra metodologia, que é o GTD. Ele funciona muito nessa prática, né? É você se planejar para a semana, deixar espaços abertos na agenda para remanejar coisas quando precisa, acontece um imprevisto. Porque a gente tem muito, a gente estuda muito com o Christian essa parte da produtividade, as tarefas urgentes, as circunstanciais, né? E as importantes, que a gente gasta muito tempo fazendo aquilo que às vezes nem tem tanta necessidade, que é a correria do dia a dia. E para de fazer coisas que são importantes para atingir as nossas metas. Com o bullet, você pode se organizar exatamente nisso. Quais são as minhas tarefas importantes? Quais são as minhas tarefas que são circunstanciais que eu tenho que fazer? Porque a gente tem muita coisa burocrática para resolver, que toda semana tem que pagar uma conta. Então, que tal organizar um dia para você sentar, fazer tudo que você tem que fazer os pagamentos uma vez só e não ficar entrando toda hora no computador, pagando um aqui, paga um ali, paga um colar. Tudo isso é importante. Então, isso é o planejamento semanal, funciona muito disso. E na própria metodologia do GTD, e aí eu gosto de juntar muitas metodologias, aquelas que funcionam comigo, essa coisa de você falar, de escrever uma lista de tarefas enormes.
a gente chama de caixa de entrada, que é escrever tudo que a gente precisa fazer, que é muito legal a gente fazer isso no domingo. Tipo, quantas coisas que às vezes eu esqueci, passou desapercebido, listar. Mas assim, sem organizar nada, jogar todas as ideias no papel. Tem que fazer isso, e uma coisa nada a ver com a outra. Tipo, eu tenho que ir no mercado, mas eu tenho que fazer uma apresentação. Eu tenho que pagar um boleto, mas eu também... É igual eu falei, aqui a gente descarrega tudo nessa planilha de Excel, mas e é só uma planilha para tudo, não, porque assim, às vezes a pessoa acha, vou fazer uma agenda, uma planilha, sei lá, um planejamento para minha vida pessoal, um outro para minha vida profissional, um outro para minha vida... Gente, é uma vida só, né? Então, se você for abrir várias agendas, abrir várias planilhas, a gente fica doido. Então, aí você fica perdido, porque você não sabe. Isso acontece muito na própria agenda. Tem gente que tem uma agenda para o trabalho e uma agenda para a vida pessoal. E muitas vezes a gente vê as pessoas se desorganizando exatamente por causa disso. Porque a pessoa marcou um compromisso profissional. Antigamente, quando a empresa funcionava muito bem, porque a hora que você estava no trabalho, você estava no trabalho. A hora que você estava hoje, com o empreendedorismo, isso se confunde, a vida pessoal, profissional. Então, às vezes, você está fazendo uma coisa profissional, você para fazer uma pessoal e por aí vai. Essa coisa acontece. Isso é a dinâmica do processo que a gente vive hoje, essa correria do dia a dia. O digital também trouxe isso pra gente. Então, eu posso estar ali trabalhando, mas eu posso, ao mesmo tempo, estar respondendo algo pessoal no celular. Ou eu posso estar, de repente, com a família e estar respondendo alguma coisa de trabalho. Isso acontece muito. Então, hoje, não dá pra gente falar assim, quando eu tô nesse horário, eu tô no pessoal, nessa área, eu tô no profissional. Até porque, pensa bem, Pri, eu tô doente, eu não vou trabalhar. Se eu tô doente e não vou trabalhar, é minha vida pessoal afetando a minha profissional. Não é? Então, as pessoas, elas tentam separar, mas, assim, não existe essa separação. Você, como pessoa, você tem o seu trabalho e tem sua vida pessoal. E você precisa se organizar exatamente junto para saber a hora que você tá passando, trabalhando demais, a hora que você tá deixando a vida pessoal de lado, ou vice-versa. Quando você tem isso... A gente não tem um botãozinho, né? Tem um botãozinho, desliguei. Desliguei. Agora eu desliguei minha vida pessoal, desliguei minha vida profissional. Não tem jeito. Não tá sem som, não. Tem alguém falando que tá sem som? A Gisele? Eu tô ouvindo aqui. Será que o pessoal não tá ouvindo? Também tô ouvindo normal. Será... Não sei as outras pessoas. Você não tá ouvindo? O pessoal tá ouvindo aí? Aqui tá normal. Então acho que é o seu, Gi. Aí, a Lília tá falando que tá normal. A gente tá falando de Bullet Journal, que é uma metodologia de organização hoje. Tirando algumas dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode mandar aí nos comentários. A Cláudia tá falando que tá ouvindo. Isso, sai e volta. A Cláudia tá falando que tá ouvindo. Boa noite, Cláudia. Seja bem-vinda. Estamos falando de Bullet Journal, que é uma metodologia de organização. Se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever. A gente tá aqui batendo um papo, mas fiquem à vontade aí para perguntarem. Se usam, se não usam, o que acham, se querem aprender. Tem vários vídeos lá no canal ensinando como é que usa. É bem legal, assim, para quem gosta do analógico. É bem deixar claro, né, Pri? Porque tem gente que fala assim, não, eu sou totalmente digital. Então é uma ferramenta que não combina. Não tem jeito. Tá ouvindo. Então, você perdeu, depois você volta e assiste a reprise, que tá muito legal. Cheio de dicas aí sobre Bullet Journal. Que o tempo passa tão rápido que a gente fica meio assim, né? Não, qual o nome do método? O método é... Bullet Journal, que aqui vai dar ao contrário, né? É B-U-L-L-E-T Journal. Bullet são aqueles pontinhos que a gente faz e journal é como se fosse um diário em inglês. É uma metodologia de um designer americano. E assim, eu sempre falo sobre, igual eu tava falando da planilha, aí eu falo assim, gente, mas uma aluna minha até falou assim, mas eu vou fazer a planilha, mas se eu não tiver a planilha na hora, aí tem, no caso do Bullet Journal, ele tem que andar o tempo todo com você, né? Então, ele tá ali sempre com você. E quem usa a planilha, né, para descarregar a cabeça, igual você falou do GTD, que é a caixa de entrada, eu falo, a gente tem celular com e-mail hoje fácil. Então, assim, o que eu faço? Às vezes eu quero lembrar de alguma coisa, surgiu alguma atividade para fazer e eu não tô com o Excel aberto, com a planilha aberta. Aí eu vou e mando um e-mail para mim mesma. E aí mando um e-mail para mim com o assunto e tudo. E aí no horário determinado que eu tenho para abrir e-mail, eu abro e alimento a minha planilha de Excel. Porque a gente tem que determinar o horário, né, Kalinka? Para rede social, para abrir e-mail. Porque senão a gente fica muito trabalhando na agenda do outro.
E a gente tem que trabalhar na nossa agenda. Isso é importante. A gente tem que se adaptar também às atividades conforme as agendas das pessoas, mas você tem que criar seu próprio. Ó, isso, quando a pessoa pergunta assim, a gente fala assim, pode estar horário? Não, ó, eu tenho esse horário. Você também se organizar em relação a isso, porque senão você vira refém dos outros. Eu, no meu caso, eu uso o bloco de notas do celular para escrever coisas, ideias que eu tenho, e ele é minha ferramenta de captura, como a gente chama no GTD, de coisas que eu tenho para fazer. E depois, exatamente, no horário determinado, eu pego todas as minhas ferramentas de captura, que às vezes, por exemplo, que no seu caso é o e-mail, no meu é o bloco de notas, às vezes é uma anotação que eu faço ali na lateral, junto tudo e organizo. E a partir daí eu começo a processar o que eu tenho que fazer, passar o passo a passo para poder me organizar para realizar. Com isso, eu consigo realizar as coisas. Porque se você joga... Às vezes você tem uma ideia incrível no ônibus e você precisa tirar da mente, que é aquilo que você falou. Se eu ficar com ela da mente, eu vou esquecer. Então, isso é importante. A gente chama de ferramentas de captura e na organização isso funciona muito, muito constante. Tem gente que usa os bloquinhos, tem gente que usa o celular, planilhas de Excel, manda por e-mail, grava, tem gente que grava. Eu tenho um grupo, tem uma amiga minha que ela tem um grupo com ela mesma. Ela grava assim. Então, eu preciso fazer isso. Ela manda áudios para ela mesma de coisas que ela tem que fazer. Então, assim, não importa como você se organiza. O importante é que você encontre a ferramenta e o método que funcione para você se organizar. E a dificuldade de muita gente se organizar é exatamente isso. Tentar se organizar como o outro se organiza. A gente vê muita gente, eu quero aquele... Alguém me indicou um aplicativo, eu estou usando aqui, estou tentando me organizar, mas não consigo. Não adianta você tentar se organizar pela metodologia ou pela ferramenta do outro. Vê aquela que você gosta, vê aquela que você acha mais legal, aquela que você se sente à vontade para fazer. Eu, por exemplo, nunca gostei de agenda, mas eu sempre fui uma pessoa organizada. Então, quando eu descobri o Planner, que até então não existia no Brasil, eu só encontrava fora, nossa, era uma coisa. No Telegram tem como mandar mensagem para si mesmo? Isso é uma pergunta ou uma afirmação? Porque se for uma pergunta, eu não sei responder, não. Eu não costumo usar o Telegram, eu uso o WhatsApp, o Telegram eu só participo dos grupos. Eu não sei se dá para mandar áudio. Eu sei que no WhatsApp o pessoal manda. Para mim aqui travou, Pri, você travou? Você tá travada para mim. Então vamos ver se volta, pra gente não ter que sair e voltar, porque a gente ainda tem um tempinho aí pra gente bater um papo. Aquele semana passada... Ah, não, ela tá afirmando lá. Ela tá afirmando que tem como mandar mensagem para si mesmo. Ah, legal. Aí tá todo mundo falando que é você que travou. Igual aquele dia. Você tá travando. Eu tô travando. Você está travando. Outra vez eu só aumentei o volume. Deixa eu ver se eu consigo sair. É que eu não quero sair da live. Qualquer coisa você fica aí, eu volto. Mas a gente tá, eles estão escutando. Então vamos continuar. Ai, voltou. Então, voltou. É só sair e voltar. Aí pelo menos não cai. Mas a gente, você falou o negócio da gente, então, né? Da gente hoje. Lilia Organizer, é isso, né? Exatamente. Então ela disse que dá para também fazer no Telegram. Ela estava afirmando. Então é legal exatamente a gente descobrir como é que é a ferramenta que funciona melhor para você. Então isso é importante na organização, né? Você descobrir qual que é a ferramenta que funciona, a metodologia. Existem tantas ferramentas, mas tantas, e tantas metodologias diferentes para vários tipos de organização. Tem a FlyLady, que é uma metodologia para organização da casa. Tem o GTD, que é uma metodologia para organização das tarefas. Tem a própria Tríade do Tempo, que nós duas fazemos parte, que também é a metodologia de organização da produtividade para você se tornar mais produtivo. Então, tem tudo isso que é importante. E a gente tem que... você falou um negócio que hoje... Antigamente a pessoa só trabalhava, hoje a pessoa empreende, então fica mais... né? A adequação dos horários, às vezes, é mais difícil, né, de separar. Eu ainda trabalho, tenho um trabalho formal mesmo, de bater cartão e tudo. Então, a gente tem que pensar como que é o trabalho da pessoa, como que a pessoa trabalha. Às vezes a pessoa não trabalha, às vezes a pessoa só trabalha em casa, às vezes a pessoa é médica, então tem os atendimentos no consultório. No meu caso, que tenho trabalho, horário certinho, de entrar, de sair, porque eu, por exemplo, não poderia fazer essa live 10 horas da manhã, porque 10 horas da manhã, o meu horário, eu tenho outra atividade no horário. Então, quando a gente planeja, a gente tem que pensar muito do planejamento, tá atrelado à nossa rotina, né, Kalinga? Sim. A gente tem que, na hora de planejar,
a gente tem que pensar o que que a gente faz, porque assim, a rotina é uma coisa que não muda. Sempre acontece de manhã, de tarde, de noite, a não ser que algo grande aconteça. E o planejamento, uma vez que eu tirei daqui da planilha, coloquei no planner e risquei, porque dá aquela sensação boa quando você risca, que você consegue cumprir aquela atividade. Ufa, risquei. Ela saiu. A não ser, por exemplo, o pediatra que a gente tirou daqui, marcar pediatra, levar no pediatra. Daqui 6 meses vai voltar, talvez, para cá, porque a gente tem que levar no pediatra de novo. Mas é uma coisa, a rotina é uma coisa que vai acontecer todo dia. E aqui vai uma vez que saiu daqui, a atividade a gente já fez. Então, esse planejamento do que a gente coloca aqui, do que a gente coloca no Bullet Journal, do que a gente coloca no Google Agenda, no aplicativo, tem que estar muito atrelado às coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Eu ouço porque às vezes a pessoa assim, coloca uma... Pri, as pessoas falam assim, ah, rotina é chato, mas a rotina ela é muito importante. Eu digo que ela é um mapa de como deveria ser. Eu tenho uma metodologia, que é outro método de organização, que é o que a gente chama de dia ideal. É você descrever como seria seu dia ideal. Você escrever exatamente, eu acordaria a tal hora, como se tudo acontecesse perfeito. A gente sabe que as coisas não acontecem perfeito, mas nada mais é do que um mapeamento de como seria o dia ideal para você, para que as coisas funcionassem direitinho. E a gente, quando tem a rotina em casa, se sai alguma coisa fora, a gente consegue remanejar, a gente tem jogo de cintura para, de repente, remanejar, fazer alguma coisa, porque a rotina é importante, porque ela é o mapa de como é o nosso dia. Se a gente dá uma desviada, a gente sabe como voltar. Se a gente não tiver o mapa, a gente vai desviar e vai para um lugar que a gente não sabe onde é. Então, a rotina é o mapa para a nossa vida. Então, quando a gente cria uma rotina, a gente tem a rotina da noite, a gente tem a rotina da manhã, a rotina da tarde. Existem rotinas de horário. A rotina de como, por exemplo, eu tenho uma rotina quando eu vou fazer um post. Qual é o passo a passo de como eu faço? Porque às vezes sai alguma coisa, eu preciso procurar tudo isso, demanda tempo, então eu tenho uma rotina. E essas rotinas acabam virando checklists. Um checklist, Isso é legal porque você pode trazer ferramentas para sua organização. Então, tudo que virou uma rotina e tem um passo a passo, eu faço um checklist, porque aí toda vez que eu vou fazer, eu demoro menos tempo, eu sou mais produtiva quando eu tenho passo a passo. Então, por exemplo, eu tenho que escrever o post, eu tenho que procurar foto, eu tenho que fazer as palavras-chave, eu tenho que subir isso. Tem todo o passo a passo para que o negócio dê certo. Então, eu faço um checklist e aquilo ali é minha rotina de postagem no blog. A rotina da manhã, escovar os dentes, lavar o rosto, fazer o café, dar mamar para a Laís, tudo isso faz parte da minha rotina. Então, de repente, tem dia que eu acordo antes, tomo café e depois dou de mamar. Tem dia que ela me acorda, já quer mamar e eu tomo café depois. E aí eu vou adaptando o meu dia ao que está escrito, mas sem sair do script, como eu mesmo digo. Para você ter ideia, eu tenho checklist de tudo, porque eu sou a louca da lista. Então, assim, eu tenho checklist até da bolsa do que eu tenho que colocar na bolsa do clube. Para não esquecer do que levar para o clube no final de semana. Então, assim, lá no quartinho de apoio, eu fiz uma lista, um checklist de coisas que eu tenho que colocar na bolsa. Então, eu não esqueço. Então, às vezes a gente acha que está sendo burocrática, a rotina é burocrática, a rotina engessa, a rotina é ruim. Não, mas a gente tem que ver pelo horário, o olhar positivo, né? O olhar contrário. O que de bom a rotina te traz, né? Como você falou, a rotina, o que de positivo ela te traz? Ela vem facilitar seu dia. Quando algo ruim acontece, bom acontece, algo diferente do escopo acontece, do script, igual você falou, quando você tem a rotina, você retoma muito mais fácil, né? Você consegue... Uma coisa importante da rotina é porque, assim, muitas vezes a gente perde oportunidade por não ter uma rotina. As pessoas falam, é burocrático, engessa, eu tenho uma vida leve, solta, eu faço o que eu quiser, tal. Muitas vezes a oportunidade passa e você não tem uma rotina, você acaba perdendo essa oportunidade. Quando você tem uma rotina e surge uma oportunidade, você consegue remanejar de uma maneira que você consegue aproveitar essa oportunidade. Então, muita gente fala assim, não, esse povo que fica rotineiro, porque eu, por exemplo, eu trabalhava na área de eventos, eu trabalhei na área de eventos durante 7 anos. Eu não tinha rotina nenhuma, teoricamente. E cada dia era um evento diferente. Eu tinha evento de manhã, de tarde, de noite. Mas eu mesma criava minha rotina dependendo do dia. Por exemplo, a rotina do dia que eu tinha evento de manhã. Então, à tarde eu ia fazer isso e isso. A rotina do dia do evento que eu tinha à noite. A rotina do evento dia.
E eu fiquei conhecida na área de organização de eventos pelos checklists. Porque eu escrevia lá o passo a passo do que eu tinha que fazer em cada evento, porque acaba sendo um passo a passo. Então, eventos na área de alguma coisa eram assim que funcionavam. Você começa a ver coisas que são semelhantes sempre. E aí você consegue criar uma rotina até para quando você não tem rotina. E eu era conhecida pelos checklists. Nossa, você é muito organizado. Se alguma coisa der errado, você já tem a função A e B, C, D, várias soluções para o mesmo problema. Eu falei, isso é importante, porque ninguém me pega desprevenido. Você falou para mim, e deu um problema em tal, a caixa de som não funciona. Eu já tinha lá os telefones de backup de outras pessoas, de outras empresas que poderiam atender em caso de urgência, já tinha orçamento delas. Tudo isso já estava organizado. Então, assim, prever os imprevistos, o que muita gente não faz. Solucionar problemas com mais facilidade, sem estresse, isso é importante. E tudo isso é organização. Então, a forma que você vai se organizar não importa se é o bullet, se é a agenda, se é o planner, se é a agenda digital do Google. Se você quer usar mais de uma ferramenta, não tem problema, desde que você concilie isso e não deixe, como a própria Pri falou, separado. Cada um, quando eu tenho que resolver financeiro, eu vou para um lado. Não, tenta ter o mínimo possível que você tentar conseguir centralizar, beleza. Sabe que muitas vezes é difícil, né? Eu, por exemplo, tenho poucas ferramentas que eu uso, mas eu tenho que usar mais de uma, porque uma só não satisfaz ainda por inteiro. Mas eu tenho a parte digital, porque eu preciso muito usar o digital por causa do blog, canal, tudo isso. Mas eu tenho também as minhas ferramentas, que são minhas canetinhas coloridas, que é quando eu relaxo, eu planejo. Então, eu gosto muito do planejamento no papel e a execução em si no digital. Então, assim, isso são perfis de pessoas. Tem as pessoas mais digitais, tem as pessoas mais analógicas e tem as pessoas que a gente chama de perfil misto, que é quando mistura um pouquinho de cada um. Qual que é o seu perfil? O meu é analógico. Adoro um papel. Adoro um papel. Então, Por assim, isso todo dia. O planner da Organiza Mamãe, porque só podia. Eu adoro um papel. Assim, eu tenho um checklist de tudo que eu tenho que fazer todos os dias. Então, que tá dentro da minha rotina. Então, assim, o que eu tenho que fazer de manhã, o que eu tenho que fazer de tarde, de noite. E dentro de tudo que eu tenho que fazer desse checklist, de aula de inglês que eu tenho que estudar, de algum vídeo que eu tenho que fazer, algum conteúdo, eu deixo um espaço para algo que eu preciso de fazer. Igual eu falei, vai sempre ter coisa para fazer. Sim. E aí, aí eu já vou, então assim, eu já deixo o planner mais ou menos, ele já é mais ou menos, eu já sei como que vai ser meu dia. Mas eu sou muito do papel, adoro um papel. Então, ao máximo de digital que eu uso é a planilha no Excel. Que aí eu consigo filtrar se é importante, se é urgente, o que é e o tempo de duração. Então, assim, eu sou muito papel. Eu vi a Nessinha, acho que é Nessinha aqui, ela falando aqui, não sei se ela tá ainda, que ela não consegue usar o Planner. Se ela quiser explicar aqui pra gente por que ela não consegue usar o Planner, que a gente pode, às vezes, ajudar, né? É importante dizer que hoje, assim, eu tenho um vídeo no canal, eu tenho um post explicando a diferença entre agenda, planner e o bullet journal. Mas hoje eu recebi vários planners já para 2020, depois eu vou até mostrar lá no canal, que hoje os planners, agendas, estão misturando um pouco de cada. Então, a gente tem agenda que é planner que é agenda, planner que tem coisas de bullet journal, porque o bullet journal, ele chamou a atenção do pessoal, por quê? Tinha coisas que fugiam da agenda, né? Que é o wishlist, que são os desenhos, são coisas completamente diferentes. Só que os próprios planners, o pessoal que está produzindo planners, as papelarias, tal, as empresas, fábricas de papelaria fina, estão trazendo coisas do bullet para o planner. Então, hoje tem muita coisa que é misturada. Então, muitas vezes, a ferramenta que você escolheu, o planner específico, que é a ferramenta que você escolheu, não é que se adapta. Então, eu tenho um post lá no blog com 17 planners diferentes, que cada um tem o seu jeito. Tem gente que tem a visão semanal, tem visão em fileirinha, tem gente que é compridinho, tem gente que é colorido, tem gente que é preto e branco. Tem muitas opções no mercado hoje. Quando eu voltei dos Estados Unidos em 2015, você não via planner, você não encontrava planner em papelaria, você só conseguia encomendar personalizado. Hoje você tem uma opção variadas de personalizados, dos mais caros aos mais baratos, dos feitos para você. Então, o Organiza Mamãe é feito para a mamãe mesmo, para você saber. Então, é muito legal, é diferente. Tem planner para empreendedor, tem planner para mãe, tem planner para gente que mexe com... Para quem faz ginástica. Para quem faz ginástica, tem de tudo. Tem planner da noiva,
tem planners específicos. Então, talvez o que você esteja usando não é o que se adapta ao que você precisa no momento. Então, o que é importante agora é encontrar a ferramenta que funciona para você. Se de repente o planner não é para você, a gente tem que encontrar uma ferramenta que tudo você bem. precisa. Não tem problema, é aquilo que a gente fala. Existe ferramenta, existe método, mas você não precisa saber todos e fazer todos. Você vai ver aquele que se adapta a você. A Cláudia citou... Todos, eu tenho muitos clientes de vários perfis diferentes, então eu preciso saber conhecer tudo. Mas nem todos eu aplico para mim. Tem muitos que eu aprendo para ajudar o cliente. A Cláudia falou que usa o quadro, eu também uso o quadro, olha. Legal. Não repare a bagunça dessa cama, eu uso o quadro também. Porque, às vezes, quando eu tava de licença médica, e aí eu preferi usar o quadro em casa, quando eu tô em casa de férias, tava de licença, fiquei 5 meses de licença médica, aí eu prefiro usar o quadro. Então, eu coloco tudo no quadro, faço meu planejamento. Ali não tá o planejamento, porque eu tô trabalhando, então não tô usando o planner. Mas quando eu tô em casa, eu faço todo o planejamento semanal no quadro, para poder. Porque eu sou realmente analógica, eu preciso de ver o negócio, não vou abrir o aplicativo, não sei o que. Então, não tem jeito. Uma coisa que, já que estamos chegando aí no finalzinho do ano, uma coisa legal, que é as metas do ano. Tem um vídeo muito legal falando sobre a diferença entre objetivos e metas. Que o objetivo é aquele que você escreve e não é específico, nem mensurável. A meta você mensura, você faz tudo isso. E isso funciona muito bem. Eu não sei se você já ouviu falar do quadro dos sonhos, quadro dos desejos. Todo ano eu faço aqui em casa. E o último que eu fiz, olha lá, tem lá? Deixa eu tentar mostrar, peraí. Ai, não vou... Ali, ó. O quadro dos desejos da Pri. É super legal, é visual e funciona mesmo. Eu escrevi em 2017 que eu ia ser mãe, escrevi lá. E aí eu fui, na verdade eu escrevi em 2016 para o ano de 2017, achando que legal. Então eu passei em 2017 achando que eu não estava grávida, mas eu já estava com a Laís na barriga e não sabia, olha isso. As coisas acontecem. Escrevi lá que eu queria crescer com o canal, com o blog, ficar conhecida no mercado, então isso é importante. Então, você cortar figurinhas que representem os seus desejos, colocar ali na sua cara para você ver todos os dias é importante. Quadro de metas e sonhos também é uma metodologia de organização das suas ideias, das suas metas, e também é uma metodologia de visão, para você ver o que você deseja, né? Não, tem uma viagem ali que eu coloquei para fazer. E coloquei no início do ano, quando eu fiz esse quadro. Todo ano eu faço, né? Você faz o seu anual também? Também, anual. Aí eu coloquei no início do ano. Em fevereiro eu vou realizar essa viagem. Então, assim, tá vendo? Olha lá. Agora no início do ano eu já posso tirar essa viagem do quadro e já colocar outras. Não, então eu acho muito legal porque a gente... E assim, não sei se deu pra ver. Eu vou mostrar de novo. Tá vendo um quadrinho ali? É um espelho. Então, eu olho para aquele quadro, eu olho para o meu mural. Eu chamo mural de sonhos. Tem gente que chama quadro da visão. Tem vários nomes. Mural de desejos, quadro de sonhos. Eu até brinquei que pode ser mural de desejos, quadro de sonhos ou quadro de desejos, mural de sonhos. Dá para você brincar com as palavras e formar. Eu falo mural dos sonhos, né? Então, além das imagens, eu coloquei umas frases. E coloquei o quadrinho ali do lado, ou o espelho do lado. Então, eu leio essas frases olhando para mim mesma. Isso é determinação, isso ajuda muito a gente já conseguir realizar. Então, tem uma atividade que fala, eu sou. Então, eu sou, eu posso, eu sou capaz. Então, eu sou forte, sei lá, eu sou determinada, eu sou capaz. Então, eu vou falando. E eu ouvi uma frase há pouco tempo, não sei de quem. Fala, 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 até que o cérebro acredite. Então, repete, 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 até que seu cérebro acredite. E qual que é o ouvido que está mais perto da sua própria boca? É o seu. Então, quando você fala, seu ouvido escuta, seu cérebro registra. Então, então eu acredito muito nessa força mesmo de realização. E eu fiz uma das minhas alunas da consultoria, eu atendi ela no início do ano. Ela me mandou esses dias uma mensagem falando que deu check no quadro dela todo. Eu fazia isso antigamente com a minha mãe, fazendo uma cartolina e colocava debaixo da cama. E aí, aos poucos, eu fui deixando, e agora eu deixo, sempre faço muralzinho, deixo lá com todas as minhas metas do ano, coisas que eu quero realizar, e funciona muitas. Então, assim, para quem a gente fala, isso não é só analógico, é de visualizar, você conseguir ver e poder realizar, isso é importante. E eu fazia isso também com coisas que eu queria, não só com coisas que eu
por exemplo, né, idealizações de metas muito mais amplas, por exemplo, uma viagem e tal. Eu fazia, por exemplo, eu quero um computador ano que vem. Eu tirava uma foto do computador e colava. Eu quero Não, o meu tem ali um carro novo. carro O novo. meu tem um carro novo ali. Tem um carro novo. Então, assim, não precisa de ser exatamente, pode ser coisa material também, viagem, carro, seja, tem uma mulher grávida ali, porque eu quero tentar um outro, eu quero ter um outro neném. Aê, é um irmãozinho pro Então, Dudu. assim, é tudo, né? E é muito legal que a gente, quando a gente visualiza, parece que as coisas se materializam, não que aconteceu, mas e não é porque só que eu coloquei ali que as coisas vão acontecer. A gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente tem que correr atrás. Não é porque eu coloquei um carro novo ali que o carro vai cair aqui em casa. Não, tem Não que é porque eu fazer alguma coloquei uma coisa para viagem ali alcançar. não é porque eu coloquei a viagem ali que eu vou ganhar ela. Não, eu trabalhei o ano inteiro para Fazer a apresentação, eu preciso procurar imagens, eu preciso procurar o assunto, eu preciso escrever. Tudo isso leva à execução e à entrega do projeto. Se você falar assim, eu preciso fazer uma apresentação, não tem data para entregar, eu entrego quando quiser, isso não vai para frente, você nunca consegue realizar. Por isso que é importante a gente determinar. Então, coisas, por exemplo, que você quer. Por que a gente fala de meta? Por exemplo, a meta é você colocar coisas alcançáveis e colocar prazo, colocar tempo. Então, eu quero conseguir um apartamento até o final do ano. Tá, então até o final, até dezembro do ano que vem eu vou conseguir. Aí eu vou citar tudo que eu preciso. Eu preciso juntar dinheiro, eu preciso pesquisar os apartamentos, eu preciso ir procurar uma financiadora. O que eu preciso fazer, né? Para poder chegar nesse objetivo que tem data. Então isso é importante. Compromisso tem data marcada. E as tarefas são tudo que você vai fazer para atingir aquele objetivo, aquele compromisso no final. Não, e tarefa pode ser lavar louça. Eu tenho que lavar a louça. Você tem que lavar hoje, senão amanhã você não tem louça para usar. Mas não precisa de ter horário marcado. Você pode lavar a louça na hora que você chegar do trabalho ou antes de sair do trabalho. Então, né, a tarefa não tem um horário marcado. E não necessariamente se eu coloquei hoje, quinta-feira aqui, não necessariamente não. Obrigatoriamente, se eu coloquei que eu tenho que fazer hoje, quinta-feira, não quer dizer que eu tenho que entregar quinta-feira, né? Então, se eu coloquei na quinta, é algo que às vezes eu tenho que entregar segunda ou terça-feira. Porque às Mas vezes você a já está se pessoa coloca precaver, já assim. está se organizando, se acontecer algum problema. Não, isso é Porque às super vezes a pessoa importante. coloca, eu tenho que entregar uma apresentação hoje. Aí seu chefe te pede segunda-feira, que você tem que entregar uma apresentação na quinta. Mas ele te pediu na segunda. Aí você não faz na segunda, você não faz na terça, você não faz na quarta, você deixa de fazer na quinta. E na quinta ele fala assim: adiantou aquela. Cadê aquela planilha que eu te pedi? Aquela apresentação? A reunião que era 3 horas da tarde adiantou para as 10 horas da manhã. Mas eu não sabia, você falou 3 horas. Eu pedi, Priscila, para você fazer segunda-feira. Mas era para quinta. Então, a gente tem que tentar se organizar, a gente tem que tentar antecipar. Isso tudo é organização. Quando você adianta, quando você, por exemplo, deu um tempo livre, aconteceu um imprevisto, adianta alguma coisa para fazer. Que você já tem lá na sua lista de coisas que você pode fazer em qualquer horário. Isso tudo é organização. E aí, quando você usa o bullet, a agenda, o planner, você está se organizando, colocando, tirando da mente, colocando no papel, tentando visualizar como isso ficaria. Isso é super importante. Então, só para citar, tem esse aqui, como a live está acabando, tem o livro oficial do método. A gente tem o Diário de Tópicos, que é um livro. Esse aqui é bem bonitinho, porque ele é todo ilustrado. Então, ele não é só conteúdo. E aí, eu indico também, eu vou mandar depois para a gente se encontrar para trocar o meu, que eu falo um pouquinho só sobre a técnica e falo exatamente das diferenças. Mas vocês criarem do jeito que vocês quiserem. Isso é importante. Ver o que funciona melhor aí para vocês. Ele escreveu aqui, no trabalho eu faço a lista em um caderno para tudo o que preciso fazer e super funciona, mas na vida é tenso. Então, o que eu orientaria você, Nessinha? Era fazer uma rotina mesmo. Escrever bastante visual. Se na vida é tenso, né? Eu imagino que deve ser na vida pessoal, né? No trabalho ela fala que funciona, então deve ser na vida pessoal. Provavelmente é porque no trabalho ela põe prazos, porque o chefe tem prazos, então ela põe prazos. Na vida pessoal, talvez porque a vida pessoal ela não tenha colocado prazos. Então, por isso está sendo difícil conciliar. Se funciona para o trabalho, muitas vezes funciona para a vida pessoal. É que a gente deixa muito livre a vida pessoal, a gente não determina prazos, vou dar prioridade.
Muita gente é organizada no trabalho e na vida pessoal é um caos. Quando você traz as ferramentas que você usa no trabalho adaptáveis para a vida pessoal, isso funciona também super. Fazer uma. E também, assim, fazer uma rotina, escrever o que ela tem que fazer em casa. Um checklist, a gente falou do checklist, né? Escrever mesmo, botar visual. A gente até falou na live que a gente fez semana passada, né? A pessoa montar para ela e para a família Delegar o que ela vai cada um que tem que fazer. Quais tarefas de casa que eles vão fazer. Ela escreveu exatamente. Eu mesma determino prazos para o que eu tenho que fazer. Então é isso aí. Você tem que então determinar prazos para as coisas que você tem que fazer. Não precisa de determinar prazo para lavar louça, por exemplo, mas cria uma rotina que todo dia você vai lavar louça ou seu marido. Não pode dormir antes de lavar louça. Antes de dormir tem que estar a louça lavada, porque no dia seguinte eu vou acordar fazer café. Se a louça estiver suja, vai demorar mais tempo, aí vai sair da rotina. Tudo isso funciona dessa maneira. É mais ou menos assim. A gente já está encerrando a live, né? Já está encerrando, porque o Instagram vai derrubar a gente aqui. Então, eu queria te agradecer. Se despedir, porque senão a gente cai com tudo, vai embora e a gente não se despediu. Eu queria te agradecer por você estar aqui, foi ótimo. Muito obrigada. Foi muito bom. Você quer falar mais alguma coisa do Bullet Journal ou você acha que... Não, eu já falei o básico, que é a introdução. Se alguém quiser saber mais conteúdo, pode me chamar em inbox. Tem vários posts no blog, vários vídeos no canal, mostrando o material que eu uso, os adesivos. Tem muita coisa que dá para fazer. Se alguém tiver alguma dúvida, também pode mandar para a Pri. A gente pode marcar uma outra live só para tirar dúvidas, se vocês tiverem. Não tem problema nenhum. Eu adorei o convite, foi muito bom. A gente falou sobre temas tão diferentes numa live e na outra, né? Maternidade, Bullet Journal. É vida de mãe e vida pessoal. Mas tudo se junta e tudo é organização. E eu queria convidar quem está aqui ainda para que eu estou com as inscrições abertas no curso Organiza Mamãe. A Messinha aí, ó, se você quiser vir pro curso Organiza Mamãe, no link da bio aqui tem o link para as informações do curso. Já apareceu aqui que o Instagram vai me derrubar. O seu já está falhando. Eu acho que ele já vai te derrubar, porque o seu som já vai me derrubar. Então tá. Um beijo. Boa noite, gente. Ano que vem temos muitas mais lives. Vou fazer live agora de ao vivo. Assim, ao vivo. Eu já não estou mais ouvindo nada. Já saiu todo o seu som.